Aleluia, glória a Deus. A Deus seja a honra, a glória, o louvor e a adoração para todos sempre. Amém. Ele é digno, ele é exaltado sobre os céus, sobre a terra. E não há outro Deus além de ti. A Bíblia fala em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 6. Lá está escrito assim: porque tu és dominador sobre todos os povos da terra. Nas suas mãos há força e há poder, e não há quem te possa resistir. No Salmo 145, versículo 1 está escrito: exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, e bendirei o teu nome. Todos os dias te louvarei e bendirei o teu nome. No Salmo 138 está escrito: todos os reis da terra te louvarão, ó Senhor, quando ouvirem as palavras da sua boca. Apocalipse capítulo 15, a partir do versículo 3 está escrito lá: ó Rei das nações, quem não te louvará e quem não glorificará o teu nome? Ó Rei das nações, pois só o teu nome é santo. Em Neemias capítulo 9, versículo 6 está escrito: tu, somente tu, és o Senhor, que fizeste o céu do céu, a terra e tudo quanto nela há, guardas em vida a todos, e o exército do céu te adora. Tu és Senhor. Em Deuteronômio, capítulo 6, no versículo 4, está escrito: Shema Israel, Adonai Eloqueinu, Adonai Errad. Ou seja, ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e entendimento. A Bíblia também fala em Deuteronômio capítulo 28, diz lá, se nós ouvirmos a voz de Deus, então virão sobre ti todas essas bênçãos e te alcançarão. No Salmo 24, versículo 7 em diante está escrito: levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é este, o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é este, o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, ele é o Rei da Glória. Isaías também fala, Isaías capítulo 13, fala assim: já se ouve sobre a terra o clamor de muitos povos, é o clamor de reinos e nações já congregados. O Senhor dos Exércitos passa em revistas as tropas de guerra. E Jeremias 33, 3 está escrito: clama a mim, clamar a Deus, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você ainda não sabe. E mediante esses versículos bíblicos que eu citei, eu gostaria de falar sobre Eclesiastes capítulo 11, né? Que a Bíblia fala Eclesiastes em hebraico, o livro de Eclesiastes é Sefer Keholet, né? Essa palavra aqui, Eclesiastes, também significa o livro do pregador, ou o livro do professor, né? Ou o livro do ensinador. E essa palavra também significa aquele que ajunta. Ajunta não é para espalhar, mas ajunta para ensinar. Aqui está escrito em hebraico, Sefer Keholet, significa o livro do pregador. E tem uma coisa muito interessante, está escrito lá: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o achará. Tem três palavras ali que eu separei interessante. Primeiro, lança, pão e água. A palavra lançar é shalachá. Está escrito aqui em hebraico, shalachá. Significa, essa palavra aqui significa lançar, significa determinar, significa depositar a confiança. Por quê? Nos períodos, né, períodos bíblicos, os homens ficavam à margem dos rios, até mesmo os povos nomos,
né? Isso é uma cultura muito antiga. Ficavam à margem do rio, né? Esperando que as águas baixassem. Então, quando as águas baixavam, eles vinham com as sementes, esperavam depois da cheia e jogavam as sementes em pequenos buracos que faziam à margem do rio. Jogavam a semente e ficavam esperando depois que aquela semente brotasse ali, trigo, cevada, e eles vinham e cortavam. E ficavam esperando a chuva temporã cair. Porque quando a chuva temporã caía, o rio suspendia, né? O rio transbordava e depois baixava. Nesse que o rio baixava, eles vinham com sementes e jogavam as sementes ali e esperavam depois de dias para que houvesse colheita. Então, por isso essa expressão lança o que? O pão. Pão aqui não é pedaço de pão, mas é semente. Pão fala de semente. Pão fala de palavra. Pão fala de alimento. Jesus falou em João capítulo 6, versículo 48, ele fala: eu sou o pão da vida. Existe uma diferença muito grande entre a palavra maná, significa manru na língua hebraica. Jesus está falando que ele é melhor do que o maná, porque ali estava havendo uma dissensão entre eles. Mas Jesus falou assim: olha, vossos pais comeram do maná lá no deserto, mas morreram. Mas aquele que comer do pão que eu lhe der, nunca morrerá. Ele fala: eu sou o pão da vida. Ali, lemerre merrai. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. E esse pão está aqui para alimentar a sua alma, para alimentar a sua vida. Hoje nós vamos lá na padaria, compramos um pão, né, passamos manteiga, passamos, né, passamos produtos e nos alimentamos, né? A gente usa pão para várias coisas, pão para, né, aqueles que gostam de sopa, como eu gosto de sopa, gosta de, né, até mesmo antes de uma refeição é servido um prato de pão, mas esse pão que nós comemos, ele acaba. Jesus falou o seguinte, lá em Mateus 4, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então a palavra é o pão vivo, é Jesus, ele é a palavra. Lehem, essa palavra. E a palavra maim, que aparece também em Gênesis, né? Lá em Gênesis, quando a Bíblia fala que o Espírito de Deus movia-se sobre a face das águas. A palavra ali é maim. Uma palavra hebraica que você nunca vai ver no singular é água. Sempre águas. Assim como misericórdia. Você nunca vai encontrar essa palavra no singular. É misericórdias. É rahamim. Porque as misericórdias do Senhor não têm fim. E aqui fala de águas. Águas fala de movimento. Tem uma letra hebraico que ela é muito endereçada para essa palavra aqui. Essa palavra aqui em hebraico é nun. E tem o nun sufite, que é o nun final. Esse nun aqui representa movimento. Água fala de movimento. Água fala de agitação. Água fala de corrente. Fala de caminhamento. Tem muita gente que está com água parada. Jesus não disse que ele é água parada. Ele fala que é águas vivas. Água viva é quando você abre a torneira e cai aquela água. Água que se movimenta, água dos rios, água dos mares, água das cachoeiras. Isso são águas vivas, não são águas paradas. Não são cisternas rotas. Cisternas rotas são águas, são assim, cisterna que não retém água. Tem muita gente que tem água presa, água podre. Mas Jesus nos chamou para ter água limpa. Então aqui está essa palavra. Lança o teu pão sobre as águas. Lança, tenha fé. Que Deus, depois de muitos dias, você vai achar. Se você está, né, orando por uma vitória, orando por uma bênção, orando por uma causa, não cesse de orar, não desfaleça, continue orando, buscando e crendo que as portas vão se abrir, em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. Eu deixo uma palavra para você, mas em Lucas 1:37,
está escrito que nada para Deus é impossível, ou seja, tudo é possível para aquele que crê. Amém? Que Deus te abençoe. Espero que você aprenda com esse estudo bíblico e, querendo Deus, retornaremos com uma outra gravação, com outro estudo, em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe. Amém.